O salão estava lotado de gente, todos rindo, brindando e celebrando o casamento do meu filho, Rafael. Eu tinha me arrumado com todo cuidado, coloquei meu melhor vestido e, mesmo ferida por tudo o que vinha acontecendo, ainda tinha a esperança de viver um momento especial. Mas, de repente, a noiva, Clara, pegou o microfone e disse que queria propor uma brincadeira. Eu sorri sem entender, achando que seria algo inocente. Mas o que ela falou em seguida foi a pior humilhação da minha vida. "Vamos fazer um leilão?" ela gritou. "Quem dá o primeiro lance para levar a minha sogra doente para casa?" Naquele instante, senti meu corpo congelar. Era como se as paredes do salão se fechassem sobre mim. Eu olhava em volta e via as pessoas rindo, batendo palmas, incentivando a piada cruel. Eu não conseguia acreditar que estava ouvindo aquilo. Eu, que tinha me dedicado inteiramente ao meu filho, estava sendo ridicularizada na frente de 200 convidados. Enquanto a plateia ria, Clara começou a debochar ainda mais. Disse que eu vinha com experiência em lavar, passar e cozinhar. As pessoas gargalhavam como se eu fosse apenas um objeto velho sendo vendido. Eu queria levantar e sair correndo dali, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao chão. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Foi então que eu ouvi a voz do meu filho. O menino que eu criei com tanto amor, que foi o centro da minha vida, levantou a mão e disse, rindo junto com os outros, "Eu dou R$10." Naquele momento, o chão se abriu debaixo dos meus pés. R$10. Esse era o valor que ele dava à própria mãe. R$10, depois de tudo o que sacrifiquei por ele. Eu não sei como consegui me manter sentada, porque por dentro eu estava desmoronando. As risadas aumentaram, ecoando pelo salão, enquanto eu sentia minha alma sendo esmagada. De repente, uma voz forte e séria cortou todo aquele riso. Uma voz que fez o salão inteiro silenciar de imediato. "Eu ofereço R$10 milhões." O barulho cessou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Todos se viraram para o fundo do salão. Eu mesma virei, ainda confusa, sem acreditar no que estava acontecendo. Vi um homem elegante, de terno impecável e cabelos grisalhos, caminhando em minha direção. E quando olhei bem para ele, meu coração disparou de uma forma que eu não sentia há mais de 30 anos. Era Eduardo Montenegro, o grande amor da minha juventude. O homem que eu tinha deixado escapar porque decidi dedicar minha vida inteira ao meu filho. E agora, diante de todos, ele estava dizendo que eu valia R$10 milhões. Naquele instante, percebi que precisava contar a vocês como cheguei até ali. Porque para entender o peso daquela cena, é preciso voltar no tempo. É preciso lembrar de tudo o que vivi, dos sacrifícios que fiz e de como fui diminuída pouco a pouco até acreditar que eu não valia nada. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Por um segundo, achei que não me levantaria mais. Quando eu digo que aquele leilão foi a pior dor da minha vida, não é só pelo que aconteceu no salão, mas por tudo o que veio antes. Para vocês entenderem, preciso voltar no tempo, mais de 50 anos atrás. Meu nome é Helena Duarte e eu tenho 65 anos. Durante 40 deles, eu vivi apenas por uma razão: criar o meu filho, Rafael. Eu fiquei viúva cedo, quando ele tinha apenas 9 anos. Meu marido morreu de forma repentina e de um dia para o outro eu precisei assumir tudo. Cuidar da casa, pagar as contas, colocar comida na mesa e ainda segurar a dor da perda. Mas a minha maior preocupação era uma só: proteger o meu filho e garantir que ele tivesse um futuro digno. Trabalhei como cozinheira em um restaurante popular. Passava o dia todo em pé, com cheiro de fritura grudado na pele. E à noite, quando chegava em casa exausta, ainda pegava encomendas de bordados e panos de prato para vender na vizinhança.
Muitas vezes dormia só 2 ou 3 horas, mas nunca reclamei. Era por ele, sempre por ele. Eu vendi minhas alianças de casamento, vendi móveis da casa e até a televisão. Tudo para que Rafael nunca passasse necessidade. Lembro até hoje da carinha dele quando conseguiu entrar na escola particular que eu tanto sonhei. Foi a primeira vez que senti que meus sacrifícios estavam valendo a pena. Com o tempo, ele cresceu, e eu continuei me sacrificando. Enquanto as outras mulheres da minha idade saíam para dançar, namorar, viajar, eu dizia não para tudo. Tive homens bons que me procuraram, me ofereceram amor de verdade, mas eu sempre repetia a mesma frase: agora não. Meu filho precisa de mim. Quando Rafael terminou o ensino médio e entrou na faculdade de Direito, eu pensei que estava no auge da minha missão. Foi caro. Eu tive que fazer ainda mais horas extras, trabalhar em feriados e até vender uma pequena casa que meu pai tinha deixado de herança. Mas quando vi meu filho com o diploma nas mãos, eu disse a mim mesma: valeu a pena, agora ele vai cuidar de mim. Mas a vida nem sempre recompensa quem se sacrifica demais. Quando ele começou a trabalhar em um escritório de advocacia renomado, já não tinha mais tanto tempo para mim. Eu entendi. Afinal, ele tinha o emprego dos sonhos, estava construindo uma carreira. Eu me sentia feliz por ele, mesmo que isso significasse ficar mais sozinha. Foi nessa época que Clara entrou na nossa vida. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu lembro bem do dia em que Rafael trouxe Clara em casa pela primeira vez. Era uma moça bonita, elegante, com um sorriso que parecia doce demais para ser real. Logo que ela entrou, olhou para minha sala simples, com móveis antigos, e soltou um comentário que nunca esqueci. Dona Helena, a senhora não acha que está na hora de modernizar a decoração? Eu sorri sem graça, mas por dentro já senti um incômodo. Aos poucos, percebi que aquele sorriso escondia veneno. Clara falava comigo sempre em tom de gentileza forçada, mas deixava escapar palavras que me diminuíam. Quando eu oferecia meu café, ela fazia uma careta discreta, como se fosse ruim. Quando eu servia minha comida, ela mexia no prato sem disfarçar o desprezo. Eu fingia que não via, mas cada gesto dela me feria. O pior foi notar a mudança no meu filho. O Rafael, que sempre me chamava de minha rainha, que dizia que eu era tudo para ele, começou a se distanciar. Ele repetia as palavras dela como se fossem verdades. Quando eu tentava conversar sobre a sensação de estar sendo deixada de lado, ele suspirava impaciente e dizia: Mãe, para de drama. A Clara só quer o melhor para a gente. Clara tinha uma lábia perigosa. Sutilmente, começou a plantar na cabeça de Rafael a ideia de que eu era dependente demais, de que eu não sabia mais viver sozinha. Disse para os amigos que eu estava esquecendo coisas, que já não tinha a mesma lucidez de antes. Mentiras. Mas com o tempo, essas mentiras começaram a ser repetidas por outras pessoas. Nos últimos 2 anos antes do casamento, eles foram me isolando devagar. Deixaram de me chamar para os almoços de domingo, pararam de me convidar para passeios e até nas festas de amigos eu deixei de ser incluída. Quando eu perguntava, Rafael dizia que era impressão minha, mas eu sabia que não era. Eu estava sendo apagada da vida dele pouco a pouco. Eu me perguntava todos os dias o que tinha feito de errado. Será que eu estava sendo mesmo um peso? Será que, depois de tantos anos, meu filho já não precisava mais de mim? Eu me olhava no espelho e via uma mulher cansada, com rugas fundas, e comecei a acreditar que talvez Clara tivesse razão. Foi nesse período que ouvi a primeira conversa que me partiu o coração. Rafael estava no telefone com Clara e disse: amor, acho que depois do casamento a gente vai ter que tomar uma decisão sobre minha mãe. Essas palavras soaram como uma sentença. Eu não era mais a mãe que ele queria por perto. Eu era um problema a ser resolvido. E o pior é que eu comecei a acreditar nisso. Comecei a achar que talvez meu tempo já tivesse acabado, que eu realmente fosse só um peso na vida do meu próprio filho. Mas mal sabia eu que a maior humilhação ainda estava por vir. Pouco tempo depois, começaram a acontecer situações que eu jamais imaginei passar dentro da minha própria família. Eu, que sempre estive presente em todas as conquistas do meu filho,
De repente, comecei a ser tratada como alguém inconveniente. Teve um dia em que Clara organizou um jantar com a família dela e amigos próximos, e eu só soube porque vi as fotos no celular de Rafael. Perguntei por que não fui convidada, e ele respondeu que achou que eu não ia gostar, porque não era do meu ambiente. Eu sorri por fora, mas por dentro, aquilo doeu mais do que qualquer ferida física. Os comentários maldosos de Clara também começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Ela dizia, na frente dos outros, que eu estava repetitiva, que eu não lembrava mais das histórias que já tinha contado. Eu sabia que era mentira, mas o jeito como ela falava fazia parecer verdade. Uma vez, na frente de convidados, ela disse rindo: "Dona Helena, a senhora já nos contou isso umas 3 vezes, né? A idade está pesando mesmo." Todos riram, inclusive Rafael. Eu fingi não me importar, mas aquela risada ecoou na minha cabeça por noites inteiras. O que me destruiu de verdade foi quando começou a preparação para o casamento. Eu sempre sonhei em ajudar a escolher detalhes do casamento do meu filho, afinal, passei a vida inteira sonhando com aquele dia. Mas Clara fez questão de me excluir de tudo. Quando perguntei sobre a decoração, ela disse com um sorrisinho: "Não se preocupe, dona Helena, isso é coisa muito técnica, a senhora não entenderia." Técnica? Eu, que passei anos organizando eventos na igreja e sabia de cada detalhe de uma festa, de repente era tratada como incapaz. Até mesmo nos padrinhos eu fui deixada de lado. Um dia ouvi Clara dizer: "Rafael, acho estranho sua mãe ser madrinha. Vai destoar nas fotos. Que tal convidar sua tia Patrícia? Ela é mais nova, vai ficar melhor esteticamente." E o que me doeu mais foi ouvir a resposta do meu filho: "É, você tem razão. A tia Patrícia vai adorar." Naquele dia chorei tanto que minha irmã precisou vir dormir comigo porque eu não tinha forças para levantar da cama. Eu não conseguia acreditar que Rafael aceitava tudo aquilo sem hesitar. Teve ainda um episódio que me marcou como uma cicatriz. Eu estava na cozinha preparando alguns doces para oferecer no chá de panela, quando ouvi Clara falando ao telefone com a própria mãe. Ela dizia, em tom de desprezo: "Eu não aguento mais essa sogra. Ela é um peso morto na nossa vida. Depois do casamento, vamos ter que dar um jeito de nos livrar dela." Quando ouvi aquilo, minhas pernas tremeram tanto que quase caí no chão. Apoiei-me na mesa, sentindo meu coração disparar, e chorei em silêncio para que ninguém percebesse. Depois daquele dia, comecei a notar que Rafael também repetia essas ideias. Ele falava que eu precisava aprender a ser mais independente, que talvez fosse melhor eu passar uns tempos na casa da minha irmã para que eles pudessem ter privacidade. Eu dizia: "Mas esta é a minha casa, Rafael. Foi aqui que te criei, que dei o melhor de mim." Ele apenas suspirava, irritado, como se minhas palavras não tivessem mais valor. Era como se eu tivesse perdido o meu lugar no mundo. A exclusão foi ficando cada vez mais evidente. Enquanto todos estavam envolvidos nos preparativos do casamento, eu fui simplesmente deixada de lado. Quando questionei por que não fui chamada para uma reunião importante sobre a festa, Clara me respondeu: "Ah, dona Helena, não queríamos incomodar a senhora com detalhes chatos." Detalhes chatos? Eu, que tinha feito tanto por aquele casamento acontecer, era considerada um estorvo. Foi nesse momento que percebi que, para eles, eu não era mais mãe, era apenas um problema. Nos meses que antecederam a cerimônia, eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. As pessoas sussurravam quando eu chegava, mudavam de assunto quando eu entrava em um cômodo, e até alguns vizinhos começaram a acreditar nas mentiras de Clara de que eu estava perdendo a memória. Tudo isso foi me corroendo por dentro, até que passei a acreditar que talvez fosse mesmo inútil, velha e descartável. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que aconteceu no dia do casamento. O dia do casamento chegou, e apesar de toda a dor que eu já carregava no coração, eu ainda tinha esperança de que algo fosse diferente. Acordei cedo, fui ao salão fazer o cabelo e coloquei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha. Quando me olhei no espelho, vi as marcas do tempo, mas também vi a mãe que tinha lutado a vida inteira por aquele momento. Eu dizia para mim mesma:
Hoje ele vai lembrar de tudo que passamos juntos. Eu queria acreditar nisso, mesmo sabendo que algo estava errado. Quando cheguei ao sítio onde seria a cerimônia, fiquei impressionada com a beleza do lugar. Jardins enormes, mesas decoradas com flores brancas, tudo parecia saído de uma revista. Mas, ao mesmo tempo, senti que eu não pertencia àquele cenário. A mesa que me destinaram ficava no fundo do salão, longe dos noivos. Quando perguntei a Rafael por que eu estava tão distante, ele apenas respondeu: "Foi decisão da cerimonialista, mãe." Uma, mas eu sabia que não era. Eu sabia que aquela era mais uma forma de me afastar. Durante a cerimônia, me sentei na primeira fila, como manda a tradição, mas percebi os olhares atravessados da família de Clara. Algumas tias cochichavam entre si e me olhavam com desdém, como se eu fosse um incômodo. Eu engoli o choro e me mantive firme, porque queria acreditar que, pelo menos naquele dia, meu filho ainda se lembraria de quem eu era. Queria acreditar que, apesar de tudo, ainda havia espaço para mim no coração dele. A cerimônia passou e, quando começou a festa, tentei me misturar aos convidados. Cumprimentei algumas pessoas, mas percebi que muitas me olhavam como se eu fosse um peso, uma presença indesejada. A música estava alta, todos dançavam, mas eu me sentia sozinha em meio à multidão. A cada sorriso falso, a cada olhar atravessado, eu sentia minha alma encolher mais um pouco. Era como se eu fosse apenas um figurante no casamento do meu próprio filho. Foi então que Clara pegou o microfone. Eu pensei que ela fosse agradecer às famílias, ou talvez fazer um brinde de boas-vindas. Mas, com um sorriso malicioso, ela disse: "Já que estamos todos reunidos, que tal fazermos uma brincadeira?" As pessoas riram e se animaram, achando que seria algo divertido. Eu até sorri, sem imaginar o que viria a seguir. Então ela completou: "Vamos fazer um leilão. Quem quer levar minha sogra doente para casa?" As risadas explodiram como uma onda. Eu congelei. Senti minhas mãos suarem e meu coração disparar. Eu olhava em volta procurando alguém que me defendesse, mas todos riam, achando aquilo engraçado. Clara continuou debochando. Ela já vem com experiência em cozinhar, lavar, passar e até fofocar no portão. O salão inteiro gargalhava e eu sentia minhas pernas pesarem. Eu queria desaparecer, sumir dali, mas não conseguia me mover. E então veio a maior dor da minha vida. Meu filho, o menino que eu criei com tanto esforço, levantou a mão e, rindo junto com todos, disse: "Eu dou R$ 10. As gargalhadas aumentaram, ecoando no salão. Eu me senti esmagada, como se 40 anos de luta fossem reduzidos a uma moeda jogada no chão. Eu olhava para Rafael, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira de mau gosto, mas ele continuava sorrindo. Naquele instante, eu entendi que, para ele, eu valia apenas R$ 10. Foi nesse momento que uma voz firme e poderosa cortou toda a festa. Uma voz que fez todos se calarem de imediato. "Eu ofereço R$ 10 milhões", disse um homem do fundo do salão. O silêncio tomou conta. Todos se viraram para olhar. E quando eu também olhei, minhas pernas fraquejaram. Era um rosto que eu conhecia. Um rosto que marcou minha juventude. Era Eduardo Montenegro, o homem que eu havia amado no passado e que eu pensei nunca mais ver. Eduardo Montenegro caminhou até o centro do salão com passos firmes. Eu o reconheci imediatamente, mesmo depois de tantos anos. A cicatriz discreta na sobrancelha, o olhar confiante e a postura ereta. Era ele, o rapaz que eu tinha amado quando ainda era muito jovem, antes de escolher abrir mão de tudo para me dedicar ao meu filho. Quando nossos olhos se encontraram, senti como se o tempo tivesse parado. Ele sorriu de leve, e aquele sorriso trouxe de volta todas as lembranças da juventude que eu tentei enterrar. "Eu ofereço R$ 10 milhões pela honra de cuidar desta mulher", repetiu ele, olhando firme para Clara. O impacto daquelas palavras foi devastador. As pessoas, que segundos antes riam da minha dor, agora me olhavam de forma diferente. Não era mais a sogra doente sendo leiloada como um objeto.
Eu era a mulher por quem um homem poderoso estava disposto a pagar uma fortuna. Pela primeira vez em anos, senti meu valor ser reconhecido diante de todos. Clara tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Foi só uma brincadeira, gente. Nada sério. Ninguém riu. O constrangimento se espalhou como uma nuvem pesada pelo salão. Rafael tentava disfarçar o nervosismo, passando a mão pelo cabelo e respirando fundo. Eu observava tudo em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Era surreal. Minutos antes eu era humilhada, e agora todos estavam me olhando como se eu tivesse acabado de se tornar a pessoa mais importante daquele lugar. Eduardo se aproximou da minha mesa. Quando parou diante de mim, senti as lágrimas subirem aos meus olhos, mas eu me segurei para não desmoronar ali. Ele falou baixo, mas com firmeza. Helena, você está linda. Eu não sabia o que responder. Apenas murmurei o nome dele, quase sem acreditar que era real. 30 anos depois, ali estava ele, diante de mim, me resgatando da pior humilhação da minha vida. Enquanto isso, do outro lado do salão, Rafael estava em choque. O nome Montenegro parecia ecoar na cabeça dele. Eduardo era o dono da maior empresa parceira do escritório de advocacia onde Rafael trabalhava. Ele estava diante do chefe mais poderoso que poderia imaginar e tinha acabado de humilhar a mãe desse homem na frente de todos. Eu via o pânico no rosto do meu filho, mas pela primeira vez não senti pena, senti justiça. Os convidados cochichavam, incrédulos. Alguns gravavam a cena, outros simplesmente observavam em silêncio, sem saber como reagir. Clara, ainda trêmula, desceu do palco e tentou se esconder entre as madrinhas, mas todos sabiam que ela era a responsável por aquele espetáculo cruel. Eduardo estendeu a mão para mim e eu a segurei. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Eu não era mais a mulher diminuída. Eu estava sendo erguida diante de todos. Ele então falou para os convidados. Há muitos anos eu conheci essa mulher, e posso garantir que o valor dela não se mede em dinheiro. Hoje eu digo com orgulho, é uma honra estar diante dela novamente. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista, respeitada e amada. E naquele instante, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Quando Eduardo terminou de falar, o salão permaneceu em silêncio. Eu sabia que aquele era o momento de me levantar, não apenas da cadeira, mas da vida que eu tinha aceitado até ali. Apoiei-me no braço dele e fiquei de pé. Senti todos os olhares sobre mim. A mulher que poucos minutos antes era motivo de piada, agora tinha se tornado o centro da festa. Respirei fundo e disse em voz firme: já que estamos falando de valor, acho que está na hora de contar algumas coisas que ficaram escondidas. Rafael deu um passo à frente, nervoso. Mãe, por favor, não faça isso aqui. Vamos conversar em casa. Mas eu não aceitei. Passei 40 anos me calando, engolindo humilhações e acreditando que minha missão era apenas servir. Não era justo silenciar mais uma vez. Olhei para Clara e continuei. Vocês me isolaram, me humilharam e me fizeram acreditar que eu era um peso morto. Espalharam mentiras, disseram que eu estava perdendo a memória, que eu já não era lúcida. Tudo isso para me afastar da vida do meu próprio filho. Clara tentou interromper com um sorriso forçado. Dona Helena, a senhora está interpretando mal. Eu nunca disse nada disso. Mas antes que ela terminasse, eu a encarei de frente. Eu ouvi você ao telefone, Clara. Ouvi quando disse para sua mãe que eu era um peso morto. Ouvi quando planejou me internar em algum lugar depois do casamento. Não minta. Eu estava lá. Cada palavra está gravada na minha memória. O rosto dela ficou branco e seu sorriso desapareceu. Os convidados começaram a trocar olhares de espanto. Rafael se aproximou, tentando controlar a situação. Mãe, por favor, a senhora está exagerando. Não precisa expor tudo aqui. Mas dessa vez, eu não me curvei. Segurei o microfone com as mãos firmes e disse: exagerando. Rafael, você me ofereceu por R$ 10 no leilão da sua esposa. R$ 10?
É assim que você mede o valor da mãe que abriu mão da própria vida para te criar? É assim que você retribui 40 anos de sacrifício? Minhas palavras cortaram o salão como uma lâmina. Vi lágrimas surgirem nos olhos de algumas mulheres da plateia. Clara tentou se recompor, caminhando até nós. Senhor Montenegro, o senhor entendeu tudo errado. Foi só uma brincadeira sem importância. Eduardo, então, a interrompeu com uma voz fria. Brincadeira? Chamar uma mulher de peso morto e planejar interná-la é brincadeira? Reduzir a vida de quem sacrificou tudo por amor a R$ 10 é brincadeira? Eu não vejo graça alguma nisso. A cada palavra dele, Clara diminuía diante de todos. Ela tentava sorrir, mas já não havia mais ninguém disposto a rir com ela. Eu olhei para Rafael uma última vez. Filho, amor não humilha. Amor não oferece a própria mãe como piada em um leilão. Amor não permite que a pessoa que mais te amou seja tratada como um fardo. Ele tentou se justificar, a voz embargada. Mãe, eu não percebi. Achei que estava apenas entrando na brincadeira. Mas todos viam a verdade. Não havia desculpa para o que ele fez. Naquele momento ele parecia pequeno, perdido, tentando agarrar algo que já tinha escapado de suas mãos. A plateia estava em silêncio absoluto. Cada palavra minha era absorvida como se todos ali tivessem parado para refletir sobre as próprias vidas. Eu sabia que muitas mulheres naquela sala já tinham sentido dores parecidas, o abandono, a ingratidão, a sensação de ser descartada. E talvez por isso, quando terminei de falar, ouvi alguns murmúrios de apoio, pessoas balançando a cabeça em concordância, outras enxugando lágrimas discretas. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. Eduardo então colocou a mão sobre meu ombro e disse em voz alta, para que todos ouvissem: essa mulher não é um peso. Essa mulher é um exemplo de força e dignidade, e quem não foi capaz de enxergar isso, hoje está colhendo as consequências. Suas palavras foram como um selo final sobre tudo o que eu precisava dizer. Eu, Helena Duarte, não era mais a mãe humilhada. Eu era uma mulher que finalmente tinha recuperado sua voz e sua dignidade diante de todos. Quando o silêncio tomou conta novamente, Eduardo se aproximou ainda mais de mim. Eu podia sentir a firmeza no olhar dele, como se nada pudesse abalá-lo. Em meio ao constrangimento de todos, ele segurou minhas mãos com delicadeza e disse: Helena, você não merece apenas respeito. Você merece felicidade, algo que foi roubado de você por anos. Naquele instante, percebi que meu coração, tão machucado pelas decepções, ainda tinha forças para bater mais forte diante de quem realmente me via. De repente, Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão. As pessoas prenderam a respiração. Alguns convidados levaram as mãos à boca, incrédulos com o que estavam vendo. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu diante de todos. Helena Duarte, eu não quero mais perder tempo. Você aceita viver os próximos anos ao meu lado, com amor, respeito e dignidade? Meu corpo inteiro estremeceu. Eu nunca tinha esperado por isso, ainda mais naquele dia. Olhei para Rafael e vi lágrimas em seus olhos. Ele parecia implorar silenciosamente para que eu dissesse não. Mas dentro de mim, eu já sabia a resposta. Olhei para Eduardo e senti que aquela era a minha chance de recomeçar. Depois de 40 anos me anulando pelos outros, pela primeira vez eu poderia escolher a mim mesma. Então, com a voz firme, respondi: sim, Eduardo, eu aceito. O salão explodiu em aplausos, gritos de surpresa e lágrimas de emoção. Enquanto nos beijávamos, eu não vi apenas um homem diante de mim. Vi um futuro. Vi uma vida onde eu não seria mais tratada como um peso, mas como uma mulher de valor. Aquelas palmas não eram apenas por um pedido de casamento. Eram também o reconhecimento público de que eu finalmente tinha recuperado minha dignidade. Clara estava branca como papel, e Rafael parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Mas eu não sentia mais dor. Eu sentia libertação. Na segunda-feira seguinte, Eduardo cumpriu o que prometeu. Reavaliou todos os contratos com a empresa onde Rafael trabalhava.
A filial perdeu um de seus maiores clientes e meu filho acabou demitido. 3 meses depois, Clara pediu o divórcio, alegando que não havia se casado para passar necessidade. O destino se encarregou de mostrar a ambos o peso das escolhas que fizeram. Quanto a mim, eu não senti vingança, apenas a certeza de que cada um colhe exatamente o que planta. 2 meses depois, Eduardo e eu nos casamos em uma cerimônia simples, apenas com pessoas que realmente nos amam. Hoje vivemos em uma casa tranquila em Campos do Jordão, cercada por flores que eu mesma planto no jardim. Descobri que ainda posso sonhar, viajar, rir e fazer planos. Estou ajudando Eduardo em projetos sociais que apoiam mães solo, mulheres que, assim como eu, acreditaram não ter valor, e cada vez que olho para trás, agradeço por ter tido coragem de me levantar naquele salão. A maior lição que aprendi é que amor verdadeiro não humilha, não diminui e não coloca preço na vida de ninguém. O valor de uma mulher não está no quanto ela se sacrifica pelos outros, mas na sua própria essência. Eu, que um dia acreditei valer apenas R$ 10, descobri que valho infinitamente mais. E não por causa de dinheiro, mas porque aprendi a me respeitar e a me amar. Essa foi a maior libertação da minha vida. Por isso digo a você que está me ouvindo agora: nunca aceite menos do que você merece. Não espere anos para perceber o seu valor. Não permita que ninguém, nem mesmo aqueles que você mais ama, faça você se sentir um peso. Se eu conseguir recomeçar aos 65 anos, você também pode, porque nunca é tarde para se levantar, nunca é tarde para sonhar e nunca é tarde para se dar valor. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.